Bom, burocracias. No geral, gente, a burocracia é a parte assim mais chata, né? Porque ela não é unânime. Ela não é uma para todos os planos de saúde. Como eu falei com vocês, dependendo da região do Brasil, um plano é mais forte, outro plano nem tem ali muito domínio. Alguns outros estados, caramba, quem domina aqui é o plano X. E cada um dos convênios exige, cada uma das empresas, né? Exige uma burocracia diferente. Hoje em dia, há sim uma desburocratização. A maioria das coisas podem ser feitas pelo celular, pelo computador, pela internet. Isso envolve o envio de documentos, de laudos. Então, não dá para a gente falar que qual que é uma burocracia padrão, simplesmente porque ela não existe. O que é necessário, e isso sim serve para todo mundo, é que o paciente tenha um recibo, né? E nesse recibo conste o nome do paciente, o CPF do paciente, a data, o nome do médico, o carimbo do médico, um recibo, né? Pode ser um recibo ou uma nota fiscal, depende se você trabalha com pessoa física, com pessoa jurídica. As duas coisas servem, tá? Já vi muitos colegas falando: ah, doutor, ô, Clara, poxa, como pessoa física, não estão aceitando meu recibo de pessoa física. Por que não? É um recibo como outro qualquer. Se tiver os outros, né? Os outros pontos exigidos, não tem por que não ser aceito. Existem situações, gente, que o convênio, até por uma ignorância nossa, uma ignorância do paciente, porque pensa comigo, se o paciente ele nem sabe se o plano dele tem reembolso ou não, como a Michelle falou que 3 pacientes mandaram mensagem para ela, você acha que ele sabe quais são os direitos que ele tem, quais os documentos necessários? Isso vai muito além. Então, é muito fácil para o convênio tentar glosar, para o convênio tentar enrolar. Então, a gente vai ver mais à frente qual que é o teu papel e da tua equipe, que isso ajuda muito os pacientes, mas não vou dar spoiler, não. Vamos voltar para a burocracia. Então, dentro de burocracia, isso é extremamente variável, isso é muito individual. O que eu recomendo que você que está aí do outro lado faça é o seguinte: é difícil eu, estando aí falando para nível Brasil, ter essa noção, mas você que está aí sim pode. Ah, claro, eu sou de São Paulo, cidade de São Paulo, ok. O que você deve fazer? Elenca quais são os planos mais comuns aí na sua cidade. Ah, não, claro, eu sou de Sergipe. Ok. Vem Sergipe, quais são os planos mais comuns? Ah, não, claro, eu sou de Porto Alegre. Gente, independente da sua região, você vai elencar quais são os convênios mais comuns da sua área. Tá. Elencou quais são? Você vai fazer um contato 1 a 1 com esses convênios. Escolhe 5 convênios para saber, no geral, quais são as burocracias exigidas. Isso é enviado por onde? Pela internet? Quais documentos que são necessários? Só para você ter uma noção do que varia de um plano para outro aí da sua região. Combinado? Então, dentro de burocracia, apesar de ser a parte mais chata, hoje o que eu posso dizer é que a maioria das coisas são feitas pela internet, isso facilitou muito. Antes tinha que mandar por correio, era uma dificuldade, você tinha que escanear um monte de coisa. Hoje em dia, gente, você bate uma foto, você envia a foto e você garante que o original vai ficar sob os seus cuidados. Caso precise ser feita uma auditoria, alguma coisa, o paciente tem que guardar o original com ele para uma possível, né, conferência posterior. Mas a internet facilitou muito. Agora, vamos lá para a terceira resposta, né? Ah, outra coisa que eu quero falar com vocês. O bom de ter feito slide é esse, que eu não deixo esquecer nada. E quem está aqui perdido, que tem 60 pessoas aqui no Instagram que não estão vendo os slides estão sendo passados pelo YouTube. E o linkzinho da live do YouTube fica salvo na biografia aqui do Descomplique. Então, todo dia eu estou passando slides pelo YouTube, gente. É melhor vocês irem para lá. Mas, enfim. Daqui a pouco o tio Mark me veta aqui no Instagram, que vai falar, pô, carregando todo mundo para o YouTube. Mas é isso, porque lá é melhor a transmissão, fica com carinha de aula. Então, bora lá. Em relação, gente, a reembolso, tem só 3 particularidades, né? Que é bom a gente pincelar aqui. Existe reembolso de consulta, existe reembolso de procedimentos de exames e existe reembolso de cirurgias. Então, para consulta e para procedimento, é um tanto quanto mais fácil. Por quê? Já é previsto em contrato o valor,
prazo, tudo certinho de reembolso. Então, na consulta, o paciente, se ele tem a informação, né, de quanto é o reembolso dele, ele já sabe se a tua consulta de R$ 500 vai ser reembolsada ou não. Ou se a sua consulta de R$ 300 vai ser reembolsada ou não. Porque isso está em contrato. Ele já consegue saber. Para procedimento é a mesma coisa. Ele já consegue saber se aquele procedimento está, né, contemplado no contrato dele ou não fazer aquele procedimento e ter reembolso posterior. Para cirurgias é diferente. Não tem nada muito claro do quanto é reembolsado. Então, você precisa fazer, você que é cirurgião, que quer trabalhar com reembolso, existe a possibilidade. Você vai fazer uma coisa chamada prévia de reembolso. O paciente, quando vai na sua consulta para operar uma hérnia, que seja, tá? Para operar um cisto no ovário, enfim, um cisto de pele, você vai conversar com ele, se você não aceita convênio, né? A possibilidade de fazer isso e ele ter o reembolso do convênio. Então, nesse caso, o paciente, né? Existem várias formas. Eu vou pincelar um pouco isso, né? Por quê? Pode ser que você não atenda convênio e o paciente tenha ido direto em você querendo fazer, custe o que custar, tendo ele reembolso ou não, tudo bem. E aí segue o caminho, pede para o pré-operatório, agenda a cirurgia e vai na fé, porque o paciente já entendeu que ele vai te pagar, independente de ter ou não reembolso, tá? Essa é uma situação. Mas existe uma outra situação que o paciente vai até o médico que não atende convênio, querendo tentar a cirurgia pelo reembolso. Então, nesse caso, é fundamental que seja feita essa prévia de reembolso para que o paciente envie. O que é isso? Né? Um documento que o médico cirurgião faz, sinalizando a cirurgia, se tem algum laudo, tudo que tiver de informação, quanto mais informações tiver, melhor para ser colocado nessa prévia. Qual a doença do paciente, o CID, qual a necessidade cirúrgica, qual o nível, né, de urgência ou não dessa cirurgia, tudo que puder ser dito. E além dessa parte técnica, tem que ser colocada a parte orçamentária. Então, nesse caso, na prévia de reembolso, o médico ele já vai precisar dizer quanto que seria o custo dele, do auxiliar 1 e 2, se ele tiver auxiliar 2, do anestesista, do instrumentador. Ele tem que já colocar toda essa prévia para o convênio saber se, dentro daqueles valores, ele vai reembolsar ou não. Então, nesse caso, que o paciente coloca, né, esse reembolso como uma necessidade para operar ou não, você, médico, deveria, né? O correto seria você aguardar esse convênio dizer sim ou não. Disse sim, bora agendar a consulta. E nesse processo, você vai pedindo risco cirúrgico, vai pedindo todo o necessário para o paciente ficar preparado para a cirurgia. Bom, o convênio disse não, aí você volta a conversar com o paciente. Bom, o convênio negou. E aí, vai operar, vai continuar esperando o médico do convênio, enfim. Então, para cirurgias é um pouco diferente.